Olá, caríssimo estudante! Seja muito bem-vindo, caríssimo estudante, caríssima estudante, professor, professora. Tudo bem com vocês? Professora Iris Lane está aqui com vocês novamente para a gente ter aquele bate-papo da nossa eletiva. Qual eletiva, prof? Esta eletiva que você escolheu, e eu fico muito feliz que você tenha escolhido, sobre educação financeira, certo? Professora Iris, o que a gente vai abordar hoje? O que a gente vai tratar hoje? Então, dá uma olhadinha aqui no nosso slide, que a gente vai poder verificar qual vai ser a abordagem de hoje. Olha só. Então, hoje nós iremos falar aí sobre o que, olha só, o que é essa educação financeira. Aqui é a parte 1, a parte do vídeo, tá? Então, é essa aula de número 2. Mas logo na sequência, sem pausa, a gente já vai entrar na aula 3, tá bom? Só que a aula 3 vai ser a atividade. Aqui nesse primeiro momento agora, será o nosso momento de vídeo, de conversa, eu e você, você e eu, tá bom? Beleza, então. E aí, o que a gente vai ver? Qual vai ser o nosso cronograma, prof? Que eu tô curioso, que eu tô curiosa. Eu também tô, então bora lá. Olha só, a gente vai verificar aí como objetos de conhecimento o que é educação financeira, né? Parte 1. Como eu falei para vocês, nós temos 2 momentos. E depois, continuando essa mesma temática, nós teremos a parte 2 aí, com a aula de atividade. Aula vídeo, primeiro momento, aula atividade no segundo momento. Prof. Iris, como que funciona, né? E depois a gente vai ter aí a outra aula que a gente vai falar qual a importância. Vem aqui comigo rapidinho. Como que funciona, Prof. Iris, essa parte 1 e essa parte 2, né? Então, nessa parte 1, a gente conversa, você assiste esse vídeo todinho, pega esses conhecimentos, abre a tua mente, para buscar novos conhecimentos. Na parte 2, você vai executar aí as atividades propostas para afirmar aí os conteúdos que a gente trabalhou, as temáticas, né, as abordagens que a gente trabalhou aqui dentro dessa aula, ok? E aí você tem um tempinho aí, um pouquinho maior, para poder desenvolver aí as tuas atividades, certinho? Tua criatividade, teu eixo científico, né, já começar a brotar aí as ideias, né, já começar a pensar aí, né, já dar o pontapé aí para pensar nas atividades da culminância, certo? Maravilha, então. Então, dá uma olhada no nosso slide para a gente continuar essa conversa. Olha lá. E depois nós vamos ter uma outra aula que será sobre qual a importância da educação financeira para vocês, jovens. Também vai ter a parte 1 e a parte 2, certo? Ou seja, aula vídeo e aula atividade. Nessa nossa aula de hoje, o que nós vamos aprender, prof? Já mencionei para vocês e reforço aqui sobre o que é educação financeira. Nisso, a gente vai abordar dentro dessa aula de hoje sobre consumo consciente, sobre começar a autoavaliação, né? Começar a me perceber como é que eu sou com relação aos recursos financeiros, ao dinheiro, né? Eu sou um poupador ou um gastador, né? A gente precisa observar tudo isso. Trago para vocês algumas dicas financeiras e vamos colocar tudo isso no papel, né, gente? É importante um papel. Prof, eu não sou da era do papel, não. Eu gosto de mexer no celular e no computador. Pode utilizar a ferramenta que tu tiver, tá bom? Fica tranquilo. E aí, o que mais que a gente vai ver aqui dentro dessa temática de hoje? Nós vamos precisar saber qual vai ser aí as habilidades, quais serão as habilidades. Então, teremos aqui que propor, nós vamos testar soluções éticas, estéticas, criativas, inovadoras para problemas reais, considerando aí a aplicação dos conhecimentos matemáticos associados ao domínio de operações e realizações matemáticas simbólicas, né? Vamos aqui de modo a desenvolver aí novas abordagens e estratégias para enfrentar novas situações no nosso dia a dia, ok? Que mais? Vamos poder aqui selecionar e mobilizar intencionalmente
tudo existe uma proposta, né? De conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para propor aí ações individuais ou coletivas de mediação e também de intervenção sobre formas de interação e de atuação social, artístico, cultural ou ambiental, visando aí colaborar para o convívio democrático e republicano com a diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente também. Pensando nisso tudo que a gente já viu aqui sobre as habilidades, agora vamos de fato para a nossa temática. Prof, o que é essa tal de educação financeira? Né? E aí a gente já começa aqui com esse trechinho aqui que está em destaque, que diz o seguinte, que nós, caríssimos estudantes, nós vivemos rodeados de armadilhas que influenciam na vida financeira e não é todo mundo que consegue identificá-las para ter o melhor aproveitamento das suas finanças. Sabia disso? Então, nós vivemos rodeados, olha só, vem aqui comigo que eu vou frisar novamente isso com você. Então, nós vivemos aí rodeados de armadilhas. Vocês sabiam disso? Pois é, nós vivemos aí rodeados de armadilhas que vão influenciar aí no nosso dia a dia, na nossa vida financeira e não é todo mundo que consegue aí perceber. Então, por exemplo, que exemplo que eu posso dar para você, caríssimo estudante? Você vai num supermercado e aí você tem um produto X, um suco, um refrigerante, um pão, e aí você tem lá 3 valores de um mesmo tipo de produto, né? Tem proporções diferentes e existe aí algumas armadilhas, quando você estuda bem mais a fundo, você percebe. Vamos falar aí de um pão, por exemplo. Tem lá um pão de um tamanho menor, tem um pão de um tamanho médio e um pão maior, né? E aí tem valores ali do lado. O primeiro pão, o maior, ele tem um preço aí, vamos supor que vamos pensar aí num valor de R$10. O segundo pão tem um valor aí, a proporção dele é um pouquinho maior do que a metade do primeiro. Tem um valor aí, vamos supor que se o primeiro era 10, vamos dizer que esse tem um valor aí de uns R$6. E o terceiro pão menorzinho, ele está com valor de 5. E você não tem muita grana. Qual que você compra? Você compra o primeiro aqui, o pequenininho, o segundo ou o terceiro? O de 5, de 6 ou de 10? Ah, prof, eu acho que eu vou comprar pela proporção, o do meio, ele passa um pouquinho da metade do maior, então eu vou comprar o do meio. Então aí você já caiu numa armadilha, porque quando colocado na prateleira, a gente percebe isso com diversos produtos, né? Para levar o consumidor a escolher esse do meio, porque se eu escolher o menorzinho, tá R$5, o do meio tá 6, mas ele é o dobro do tamanho maior, né? Chega acima da metade do outro. Então, se eu não tenho tanta grana, mas eu não vou deixar de consumir o pão, eu vou comprar o do meio. Então, você foi levado a comprar aquilo ali, né? Foi colocado 3 opções para você que, na realidade, já estava estipulado que você iria escolher aquele produto do meio. E você não percebeu. É nisso que a gente está falando agora, que eu estou falando com você agora, sobre armadilha. Né? A armadilha, e nem todo mundo consegue perceber isso. Isso é só um exemplo, mas existe vários quando você vai ao mercado, quando você vai a um shopping, quando você vai numa feira, quando você vai numa formação que tem exposição de diversos produtos. Então, assim, você tem que ficar atento se realmente você está fazendo uma boa escolha ou se você simplesmente seguiu a massa, né? A quantidade significativa de pessoas que obtiveram aí um determinado produto X, certo? Então, essa é só uma ideia. E aí, para a gente não cair nesse processo de endividamento, às vezes a gente nem precisa de um produto e a gente compra. Por quê? Só para satisfazer um ego? Será que realmente eu estava precisando, prof? Olha, prof, eu já comprei algumas coisas e depois eu me arrependi. Quem nunca, né? Quem nunca? Até a prof. Iris. Já comprei diversas coisas aí que muitas vezes continua lá guardado dentro do armário, continua lá guardado dentro do guarda-roupa, continua às vezes até dentro do armário da cozinha. Acredita? E aí a gente fica pensando, poxa, eu podia ter investido esse dinheiro em outra coisa,
né? Eu poderia ter guardado para uma viagem, eu poderia ter guardado para comprar aquele celular, aquele computador, aquele produto, aquela viagem. Então, então a gente precisa ficar atento, ter essa reflexão, essa abordagem, esse olhar mais atento. Continuando nessa perspectiva, dá uma olhada aqui nesse slide. Olha só. Então, o que eu tenho aí com você para falar desse próximo slide? Sabia que quase metade dos brasileiros estão endividados e na maior parte dos casos não é dinheiro que está faltando? Sabia disso, estudante? Sabia disso? Não é dinheiro. O que está na realidade faltando é planejamento. Sério, prof? Até para mim que não trabalho fora, até para você que não trabalha fora, caríssimo, caríssima. Sim, porque muitas das vezes nós não vemos conexões dos conteúdos aprendidos na escola com a prática no nosso dia a dia. Mas aí vem essa eletiva de educação financeira para nos ajudar a ter esse olhar atento e ajudar nessa conexão, pois todos temos que lidar com as nossas finanças desde criança até a nossa fase adulta, né? Até a nossa velhice também. E aí a gente vê diversas formas, né, de abordagens financeiras no nosso dia a dia. Então, tem liquidação disso, daquilo outro, daquele casaco, daquele produto de cabelo, daquele carro do ano, daquele celular. Então, a mídia, ela trabalha muito isso no nosso dia a dia. Usa as datas comemorativas, né, para impulsionar o mercado, certo? E a gente tem que ficar esperto, ficar atento, certo? Para a gente conseguir conhecer bem essas armadilhas psicológicas que são trabalhadas e que são relacionadas aí às finanças para nos tornarmos aí adultos que saibam aí planejar e estabelecer metas, tá? Então a gente está falando agora de metas, de objetivo, de foco, certo? E como que eu consigo isso? Quando, a partir do momento em que eu tenho uma postura de consumo consciente. E aí agora, caríssimo estudante, eu vou fazer com você aqui uma perguntinha, uma pergunta, tá? E você vai me dizer aí sinceramente qual afirmação em que você mais acredita que está acertada. Qual é o questionamento, Prof. Iris? Olha só. Então, eu tenho aqui o seguinte. Olha só essa imagem aqui, nesse canto superior esquerdo aqui da imagem, né? Pai, preciso de dinheiro para comprar um novo celular. Isso o garoto falando para o pai que está ali no sofá. Olhou bem essa charge? Olhou? Muito bem. Que afirmação contém formas de se evitar o consumismo? Qual dessas afirmações que a gente vai ler agora que eu posso evitar o consumismo? Tá? Baseado nessa imagenzinha que a gente acabou de ver. Letra A. Gastar menos do que ganha. Comprar sempre o produto que será o lançamento e utilizar o cartão de crédito para realizar essas compras. Pensa aí comigo. Letra B. Fazer compras à vista, adquirir vários modelos do mesmo produto e anotar as compras realizadas. Letra C. A gente já foi na B, agora a letra C. Fazer o controle do que gasta, comprar só pela internet e fazer compras usando cheques. Letra D. Gastar o quanto for necessário, comprar coisas usadas e apenas pessoalmente. E letra E. Gastar menos do que se recebe, fazer um controle do quanto se recebe e se gasta e planejar aí as minhas compras. O que a prof está querendo de vocês? Que vocês me indiquem aqui qual dessas 5 opções aqui de alternativas, A, B, C, D e E,
que contém aí uma afirmação mostrando forma de se evitar o consumismo. A, B, C, D ou E? 5 segundos para ti. 5, 4, 3, 2, 1. Escolheu? Maravilha. Bora lá. Então, se você escolheu a letra E ou letra E, como você queira, você acertou. Porque lá diz o seguinte: gastar menos do que se recebe, fazer um controle do quanto se recebe e se gasta e planejar as compras. Isso seria o ideal, tá? Isso seria o ideal. Tranquilo? Que bom. Continuando aqui, o que a gente tem mais aqui, Profires? Então, olha só, vamos entender então sobre o que é essa educação financeira ainda. Como? Quando a gente lida com uma série de situações ligadas ao dinheiro, a gente precisa entender tudo isso. Para quê, prof? Para a gente poder tirar o melhor proveito desse nosso dinheiro. Isso vai ser importante para a gente saber utilizá-lo da forma mais sensata, da forma mais favorável para aquilo que eu desejo, certo? Muito bem. A educação financeira, ela pode aí contribuir para melhorar a gestão das nossas finanças pessoais, ela pode tornar nossas vidas mais tranquilas, mais equilibradas do ponto de vista financeiro, né? Educação financeira de maneira saudável, equilibrada, tá? Então vamos agora entender o que significa aí a diferença entre duas palavrinhas, entre educação financeira e consumismo, certo? Bora lá, vem aqui comigo e dá uma olhada nesse slide. Então, qual a diferença, prof? Então, quando eu falo de educação financeira, eu tenho que entender, caríssimo estudante, que o objetivo é ensinar ou melhorar a administração dos meus rendimentos que eu consumo normalmente, certo? Isso vai me auxiliar em decisões como a poupança, como o investimento, como o consumo consciente e até mesmo a prevenção de algumas fraudes. Não cair aí em lábia, certo? Muito bem. Quando eu falo de consumismo, eu já estou pensando o oposto, né? Nada equilibrado. Então, eu tenho aqui uma definição que diz que é um ato, que é um efeito, que é um fato ou uma prática de consumir. Essa prática de consumir me leva a comprar em demasia. Tudo em excesso, caríssimo estudante, faz mal, até água. Certo? Então, quando eu compro em demasia, isso vai me trazer aí alguns prejuízos, correto? Essa compulsão leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada, sem fim e sem necessidade. E aí vai parar onde? Que saco é esse que não tem fundo, né? É disso que a gente está falando. Então, vamos continuar aqui esse raciocínio. Por que a formação de uma sociedade financeiramente saudável é importante? Por quê, prof? Pensa aí comigo, com base em tudo que a gente já conversou, eu trago alguns dados importantes para você. Um deles diz que 53% dos estudantes brasileiros não atingiram o nível mínimo de conhecimentos financeiros. Isso foi um teste realizado por um programa internacional de avaliação de alunos em 2017. Ah, prof, em 2017 já deve ter mudado muita coisa. Sim, mas ainda é muito, né? Raciocina aqui comigo. 45% dos jovens entre 18 e 24 anos não sabem como administrar suas finanças e acabam caindo na inadimplência. Acabam se tornando devedores aí por muito tempo. E 45% dessa população adulta do país está endividada. E a gente não quer fazer parte aí desses gráficos, desses índices, né, que mostram aí o endividamento populacional, em especial aqui a gente está falando de vocês, caríssimos jovens. Então, prof, falando nisso tudo, o que vem a ser o consumo consciente? Olha só, o consumo consciente,
ele vai me ajudar aí a decidir como, com cuidado e com atenção, aquilo que você vai comprar, que você vai usar no seu dia a dia. Ele vai tratar aí de forma mais racional. Ele vai fazer com que você tenha mais conhecimento dos impactos trazidos pelo consumo de determinado item. Então, o que eu trago aqui? Que essas atitudes conscientes, essa trazer aí à superfície, esse entendimento, vai me evitar gastos desnecessários. Um exemplo disso é o evitar aqui o desperdício de água. Escolher não adquirir um produto supérfluo. São atitudes de consumo consciente, caríssimo estudante. Também faz parte. Por quê? Porque vão evitar que eu gaste recursos muitas vezes que eu nem tenho. Nessa perspectiva, não envolve apenas a escolha entre comprar ou não comprar aquilo que eu desejo, tá? Mas ter consciência, pensar mais à frente, estabelecer limites. E também está relacionado em pensar nas consequências ambientais e sociais que a produção ou até mesmo a venda de diversos itens podem me gerar. E aí, caríssimo estudante, venha aqui comigo. Vou entrar aqui nesse slide aqui para falar contigo. Quando a gente fala de consciência, de trazer à superfície, né, o que eu estou querendo te dizer? Será realmente que eu preciso disso, prof? Pois é essa consciência, esse entendimento que eu estou querendo que você compreenda, que você entenda aqui comigo. Muitas vezes a gente compra uma coisa, um alimento, um produto, e com a empolgação do momento, a gente fez aquela compra, a gente fez aquela movimentação toda, e no momento seguinte a gente olha, tá, mas eu não estou feliz, eu gastei, e agora eu estou devendo horrores. Pra quê, né? Então, é importante que a gente faça aí, tenha o nosso consumo, mas que ele seja consciente, que ele seja racional, para que a gente possa saber utilizar naquilo que realmente importa. Porque eu acho que você já deve ter visto que as coisas que têm mais valor, elas não são compradas. Você sabia disso? Pois é, elas não são compradas. Mas, em contrapartida, caríssimo estudante, se eu tenho um recurso financeiro, se eu tenho dinheiro, eu posso proporcionar para pessoas as quais são queridas a mim, ou até a mim mesmo, situações, experiências magníficas. Mas eu tenho que saber aí lidar, dosar muito bem também com esse recurso financeiro, com esse dinheiro. Mas, prof, eu já falei para você, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho. Ainda. Mas dentro da tua casa tem alguém que mantém aí a tua casa. Ou se você trabalha, você já deve ter percebido que a vida adulta ela não é muito fácil, né? Ela não é tão tranquila assim. Às vezes a gente fica pensando, poxa, eu estava no paraíso quando era criança, não tinha preocupação, não tinha boleto, não tinha conta para pagar, não tinha energia, ar-condicionado, telefone celular, né? Não tinha nada disso, estava de boa, estava tranquilo. E hoje eu preciso me manter financeiramente para poder manter as minhas regalias, né? Realizar meus sonhos, fazer meus investimentos. Então é essa consciência que eu quero que você tenha, caríssimo estudante. Então a partir de hoje já fica combinado aí. Dá uma revisada, dá uma olhada aí no teu guarda-roupa, no teu armário, na tua casa. Verifica aí coisas que você não usa. Tenta aí fazer algum tipo de movimentação, uma venda, uma troca. Tornar isso de forma valiosa, reutiliza, né? Também é uma forma consciente de saber utilizar os recursos que você já tem, que você já adquiriu e que em algum momento te trouxe alguma felicidade, te trouxe aí alguma alegria também. Isso é ser consciente, certo? E aí, esse questionamento, olha só, se eu tenho esse dinheiro, será que eu tenho esse dinheiro para fazer determinada ação? Não sei, tenho, eu tenho, tá tranquilo. Outro questionamento, realmente eu preciso disso? É uma pergunta, é um questionamento importante para que você faça, caríssimo estudante, sabia? Pois é importante.
E um outro, será que eu preciso disso agora, Profires? Essa pergunta é a mais, deixa até um destaque para ela, para você entender o peso que ela tem. Será que eu realmente preciso disso agora? Né? Tem alguns especialistas que falam o seguinte, você viu um produto, né, na prateleira, eu vou comprar, eu vou movimentar, tá, eu vou comprar, eu vou levar. Aí você coloca, vamos supor, num carrinho virtual, né? Fez uma compra na internet, eu vou levar. Porque hoje em dia as compras estão muito voltadas para o virtual, né? Coloquei lá no carrinho de compras. Se daqui 3 dias eu ainda tiver com um pensamento naquele objeto, se eu ainda tiver com aquela mesma emoção, com aquela mesma empolgação e tendo esses 3 dias aí de observação que eu tenho de onde tirar esse recurso, aí sim eu fecho essa compra. Caso contrário, a gente entra de novo aqui nessa expressão, aqui nessa frase. Será que eu preciso disso agora? Então, é a hora da gente ser consciente. Consumismo consciente passa por aí também. E fugir do quê? Fugir das armadilhas, né, caríssimo estudante? Porque a gente tem diversas. A gente tem armadilhas que são voltadas aí por influência dos outros. Tem armadilhas que estão ligadas aí ao quente, ao frio, né? Vou levar isso, vou levar aquilo porque está interligado. Tem armadilha aí que é a questão de falta também de atenção, nos pequenos valores. Uma outra armadilha também é a questão da percepção seletiva. Depois, se você quiser, dá uma pesquisada aí na internet, conversa com familiares e destrincha mais um pouco a respeito dessas armadilhas. Isso aqui eu estou trazendo só para te aguçar a curiosidade, tá? A armadilha da ostentação, porque se eu colocar um cordão de ouro com um cifrão, eu tô cheio da grana e na realidade eu tô devendo para o banco, né? Então, questão de ostentar, de mostrar para os outros. Será que isso realmente é interessante, é importante? Já te adianto que não. Já te adianto que não. Tem a questão do otimismo excessivo, aí eu vou comprar porque eu vou conseguir fazer uma festa, eu vou conseguir fazer um evento grande com esse objeto, com esse recurso, com isso, com aquilo outro. Então, a gente também tem que ver se a gente não está sem fôlego, né? Está otimista demais e às vezes não está pensando, raciocinando direito. Tem a questão também do preço que termina com 99. Custa só R$ 199,90. Não custa 200, mas você não recebe aquele 1 centavo. Ou você recebe aquele 1 centavo de troco. Eu nunca recebi, né? Mas aí eu fui impulsionada pelo final do 99, né? 1999 e um monte de 9 no final. Né? A gente tem que tomar cuidado aí com essas armadilhas também. Tem também a questão de autoconfiança exagerada. Não, prof, mas eu posso, eu estou trabalhando para isso, eu mereço. Eu mereço. Eu sei que você merece, caríssimo estudante, eu sei que você merece. Caríssimo estudante, professor, todos nós merecemos, nós trabalhamos para isso, nós nos dedicamos para isso, mas é importante que a gente saiba aí também ter essa consciência, esse entendimento. Por isso, antes de consumir, caríssimo estudante, é importante você fazer aquelas perguntinhas que eu mostrei no slide anterior. Eu preciso? Eu tenho dinheiro? Tem que ser hoje? Tem que ser hoje. Se você conseguir responder afirmativa, aí você continua aí com a sua compra, com o seu investimento momentâneo, né? Porque tem algumas coisas que realmente se tornam um investimento. Tem outras que não são investimentos, caríssimos. Certo? Muito bem. E aí, agora dá uma olhada no slide para a gente continuar, que a gente já está quase caminhando para o final. O que mais que tem aí, Profires? Olha só esse outro slide aqui. Então, vou abrir agora aqui essa tela para você ver esse slide mais expandido. E olha só. Lembre-se da regra dos 50, 30, 20. O que diz essa regra, Profires? Essa regra diz o seguinte, que metade do que você ganha deve ir para as necessidades essenciais. Quanto? 50%, tá? 50%, ou seja, a metade, matematicamente falando. 30% vai para os meus desejos. Que tipo de desejos, prof?
entre o lazer, entre as minhas viagens. E 20% são aquelas economias, aqueles investimentos. E se surge aí algum imprevisto? De onde você vai tirar, né? Então você precisa aí, teoricamente, né? Existem várias regrinhas, mas essa é a mais básica, que funciona muito bem. Eu já me utilizei dela várias vezes também, tá? O que mais que eu tenho aqui? Então, será que sonhar não custa nada ou custa? Ter aquele celular de última geração, aquele top, aquele bacana mesmo. Aquele notebook que parece um avião, né? Com a placa dedicada, com os programas mais atualizados. É potente o notebook, prof. Você não tem noção. Aquela casa dos sonhos que eu estou projetando. Ai, que coisa boa, hein, gente? O casamento dos meus sonhos. Aquela máquina, aquele carro, aquela moto. Quem sabe até um helicóptero, né? Por que não? Ah, não, prof, eu já estou pensando aí nos meus estudos acadêmicos. Terminando aqui o ensino médio, eu já quero caminhar para uma faculdade, fazer aquele curso X. E isso vai realmente tomar um tempo da minha vida de dedicação, de entusiasmo, de busca. E será que tudo isso vai me custar alguma coisa? Ah, não, prof, eu quero investir na minha propriedade rural, em maquinários, eu quero investir em viagens, em cursos, em aperfeiçoamentos. E a pergunta vem de novo: será que sonhar não custa nada ou custa? Essa resposta vai ficar aí para você. Já anota lá naquele nosso caderno, hein? Já anota lá no nosso diário de bordo. O que mais, profires? Então, começar com a autoavaliação. Eu preciso saber, primeiro, qual é a tua situação financeira atual, antes de partir para qualquer tipo de estratégia. Isso você precisa entender, caríssimo estudante. Eu preciso entender a respeito do momento financeiro em que eu estou agora. Se você começar a economizar sem critérios, você pode acabar fazendo cortes desnecessários e comprometendo aí a qualidade de vida da função disso, ou até a sua própria qualidade de vida, né? Por conta de motivos assim, antes de qualquer atitude, você precisa primeiro fazer uma reflexão, um momento aí, né, para você refletir sobre o comportamento atual em que você está. E aí, o que vai entrar em jogo? Olha, entra muita coisa. Você tem que observar aí a tua vida familiar, o teu trabalho e as tuas economias. Dentro dessa vida familiar, quanto desses recursos financeiros que estão ligados aí ao orçamento doméstico, as receitas, os custos, as despesas, planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Você vai desenvolver a cultura de prevenção, os imprevistos sempre acontecem. O que está ligado ao consumo, saber consumir de forma ética, de modo ético, consciente, responsável. Na tua vida social, né, em família, proporcionar a possibilidade de mudança. É tão gostoso a gente poder proporcionar aí momentos de alegria, de leveza, né, para os nossos familiares. Dentro do meu trabalho, eu tenho que pensar aí na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, nos impostos, né, estaduais, municipais, federais. Se eu tenho esses impostos, eles vão incidir na minha renda, na minha propriedade, no meu consumo. Quanto dessa grana, desse dinheiro está investido aí ou está aí atrelada à Previdência Social, ao INSS, à Previdência Privada. Se eu tenho pretensões de profissões, de empreendedorismo, de outras profissões no futuro, né? Quando eu penso em economia, os bens públicos, a economia nacional, a economia mundial, é importante a gente assistir os jornais e com um olhar mais atento, sabia? Dentro dessa minha vida familiar, é importante eu observar aí o orçamento doméstico, as receitas, as despesas. Dentro dessas despesas, se são fixas, se são variáveis, observar os custos, tá? E aí, o que pode te ajudar é uma roda financeira, onde você vai observar como que está o bem-estar financeiro, como que está o teu mindset próprio, o teu estilo de vida, a organização financeira, o planejamento de futuro,
a consciência abundante, a educação financeira e as reservas. Como que eu faço isso, prof? Para cada pergunta dessa, se tiver de forma negativa, ruim, tu vai pintar mais próximo do círculo. Se tiver equilibrado, tu vai pintar mais ao centro, tá? Você vai preencher aqui mais ao centro. Por exemplo, aqui no meu bem-estar financeiro, eu digo que ele está um pouquinho ruim. Aí tem lá a pontuação, né? Tem do 1 até o 10. E aí, no primeiro momento, eu estou preenchendo aqui o 0 e o 1, né? Se o meu mindset próprio, ele está melhor, então eu vou pintar até aqui. Nesse caso aqui, eu já estou chegando no número 5, tá um pouquinho melhor. E aí eu vou preenchendo e vou observando aonde que estão as minhas deficiências com relação ao financeiro, certo? Você vai observar aqui também, estamos aqui, ó. Você vai observar o bem-estar financeiro, né? Tem todo esse material aqui que você vai ler com atenção e vai poder observar aí cada tópico desse no preenchimento daquela roda financeira, ok? E aí, gente, dentre tudo isso, tem algumas dicas financeiras que eu tenho que observar. Se tudo isso é essencial, se é supérfluo, tá? Deixa eu colocar aqui minha canetinha para você, caríssimo estudante, para que você perceba aqui, olha só, é essencial, é supérfluo? Eu tenho que saber distinguir, não é? E muito bem, caríssimo estudante. O que mais? Colocar tudo isso no papel, entender aí, fazer diversas perguntas, essas perguntas aqui que vocês vão ter acesso aí nesse material, vocês vão poder responder e se analisarem aí de forma individual, correto, caríssimo estudante? Muito bem. Você vai poder fazer aí o seu orçamento doméstico, listando aí tudo aquilo que você pagou, relacionado a contas e gastos, os valores, registrar tudo isso, fazer a soma de tudo isso. Se você recebeu algum recurso financeiro, você vai colocar entre os recebidos, vai anotar também esses valores e vai verificar qual é o saldo, tá bom? Se tá positivo, é saldo, ok? O que mais, Profires? E aí eu entro nessa segunda parte, que são das atividades. O que a Profires vai querer aí, que é agora a hora da atividade, aula atividade sobre o que é educação financeira, parte 2. Então, nessa segunda parte da aula agora, da aula 3, é o momento que vocês vão pro mão na massa. E o que você quer, prof? O que você traz aí de proposta de atividade? É o seguinte, tenho aqui para vocês, como propostas aí de práticas, o registro das anotações e das dúvidas, caso vocês tenham, o preenchimento da roda financeira, o preenchimento da tabela de orçamento, no Excel, ou no Word, ou numa folha à parte, analisar aí o cupom fiscal ou uma lista de compras, você vai me dizer o que é essencial, o que é supérfluo, e pode também construir um mural informativo sobre o que é educação financeira. A gente conversou um pouquinho a mais aqui nesse início, tá? Para que você consiga realizar todas essas atividades. Mas, Profires, tem muita coisa. Sugestão. Vocês podem dividir em grupos. Tem 5 opções de atividades que a gente consegue realizar aí dentro desse tempo, certo? Divide em grupos, pequenos grupos. Cada um faz uma parte, soma, explana, detalha. E ainda vai dar de sobrar tempo ainda se a gente conseguir fazer tudo isso, tá bom? Mas essa é a ideia aí de atividades. Você pode imprimir esse material, pode replicar esse desenho e você vai preencher aí conforme essas escalas numéricas aí. Se tiver muito ruim, está mais próximo do centro do círculo. Se tiver muito bom, está mais distante, você vai pintar, tá bom? O que mais, prof? Você vai preencher essa tabela de despesas, você vai observar e analisar o cupom fiscal para ver o que é supérfluo e você pode construir aí esse mural sobre a educação financeira, certinho? Tudo isso você pode registrar e guardar nos portfólios, no diário de bordo, produzir cartazes, utilizar da sua criatividade. E aí eu deixo uma mensagem para ti, caríssimo, sobre a riqueza. A riqueza ela é uma capacidade de experimentar plenamente a vida. Então vem aqui comigo que agora eu quero me despedir de você, tá?
te dizendo essa mensagem aí sobre a riqueza. Então, saiba aproveitar, ser consciente aí nas tuas escolhas. Tchau, tchau!